Informação é a melhor forma de alcançar as pessoas. E agora eu sei que se você dá para as pessoas reais informações científicas, todas as vezes que aprendemos algo novo, nós criamos novas conexões nos nossos cérebros. Pesquisas mostram que 1 hora de concentração, de foco em um conceito ou ideia, dobram o número de conexões no seu cérebro e há evidências físicas disso. Você está instalando um novo hardware. Agora eu sei que você pode construir um modelo de entendimento com pessoas. E então, o próximo passo é fazer com que elas se virem para a pessoa próxima delas e expliquem isso. Se elas não puderem explicar isso, é porque ainda não está gravado em seus cérebros e então elas duvidarão que é possível. Uma vez que elas comecem a desenvolver esse modelo, elas estão fazendo com que seus cérebros funcionem em novas sequências, novos padrões e novas combinações. E toda vez que você faz seu cérebro trabalhar diferente, você está mudando a sua mente, porque mente é o cérebro em ação. Assim, quando elas são capazes de construir esse modelo e o repitam, e repitam, e repitam, elas estão instalando o hardware neurológico em seus cérebros, em preparação para uma experiência. E quanto mais você entender o que está fazendo e por quê, o como torna-se cada vez mais fácil. Então, se você preparar uma condição no ambiente e der às pessoas instruções apropriadas, uma certa percentagem daquelas pessoas farão com que seus comportamentos sejam compatíveis com suas intenções, com que suas ações sejam iguais aos seus pensamentos, com que suas mentes e corpos trabalhem juntos. E quando elas fazem isso, elas terão uma profunda experiência. Agora, experiência enriquece os circuitos no seu cérebro. É isso que experiência faz. Ela fortalece os circuitos e o produto final de qualquer experiência é uma emoção. E de repente você começa a se sentir ilimitado. Seja qual for o sentimento, você está ensinando o seu corpo emocionalmente a entender o que a sua mente entendeu intelectualmente. Conhecimento é para a mente e experiência é para o corpo. E neste momento, você está começando a incorporar a verdade daquela filosofia ou teoria. E você está literalmente sinalizando novos genes e o corpo está recebendo informações novas e é essa informação nova que está selecionando e instruindo o gene. O gene produz proteína e as proteínas são responsáveis pela estrutura e funcionamento do seu corpo. E a expressão da proteína é a expressão da vida. Então, de repente você produz novos hormônios, novas enzimas e novos tecidos. Você está se tornando naquilo em que você está colocando a sua intenção. Se você fez isso uma vez, você deveria ser capaz de fazer novamente. E se você puder repetir uma experiência de novo e de novo e de novo, você irá condicionar a sua mente neuroquimicamente. E então, mente e corpo começam a trabalhar como uma só entidade. E quando você faz algo tantas vezes, o seu corpo agora sabe como fazer isso tão bem como a sua mente. Agora, isso é inato em você, é automático, é segunda natureza, é uma habilidade, é um hábito, é em quem você se tornou, é quem você é. Agora você está começando a masterizar essa filosofia. Você está incorporando isso. Então, eu penso que nós estamos indo de filósofos para iniciantes e de iniciantes para mestres, para a sabedoria. Estamos indo do pensar para o fazer e do fazer para o ser. Aprendendo com a sua cabeça e fazendo com as suas mãos, e sabendo isso pelo coração. As pessoas precisam chegar a um ponto
onde elas percebam que são participantes de todo esse processo e ainda que elas aceitem que não sabem que podem suportar qualquer situação, mas pelo menos elas podem viver ainda muitos anos felizes. E isso faz uma grande diferença. E pessoas que estão deprimidas por causa de um diagnóstico, elas não conseguem pensar maior do que a maneira como se sentem. E isso é um desafio. Quando pensamentos se tornam o meio através do qual elas pensam, elas não podem pensar além da maneira como se sentem. Assim, na maioria das vezes, elas estão pensando a partir do passado. E nós estudamos cérebros durante o processo transformacional e vimos que quando você começa a analisar sua vida de dentro de alguma emoção perturbadora, que é tipicamente derivada dos hormônios do estresse, que em 100% das vezes essa análise fará com que seu cérebro piore muito e te levará para um estado fora de balanço. Ensine uma pessoa como ir além da emoção, porque memória sem emoção é sabedoria. E agora você não está mais ancorado no passado e o corpo está livre. Eu acho que intuição é importante, mas intuição nunca muda comportamento. Não importa qual a intuição que você teve. Se o seu pai era arrogante, se sua mãe era perfeccionista, se você tem um desequilíbrio químico no seu cérebro, se Mercúrio não está alinhado com Júpiter e Urano, quem você foi em uma vida passada, toda a intuição, toda a informação não muda a condição. Nós temos que entrar no sistema operacional. Nós temos que acessar os programas, as reações emocionais, as crenças subconscientes, os hábitos e começar a reprogramá-los. E existe uma maneira de fazer isso porque o principal propósito da meditação é ir além da mente analítica, que é o que separa a mente consciente da mente subconsciente. E o único jeito através do qual você irá saber como fazer isso é aprender como regular suas ondas cerebrais, desacelerá-las. Assim, quando você desacelera as ondas cerebrais, você passa pela mente analítica e entra no sistema operacional, onde todos os programas existem. E 95% de quem você é na época dos seus 35 anos de idade é um conjunto de comportamentos memorizados, reações emocionais inconscientes, percepções e crenças subconscientes que funcionam automaticamente como um programa de computador. Isso significa que em 95% do tempo as pessoas estão inconscientes de como são. Então, torne-se consciente de tudo isso. Supere tudo isso. O medo, a depressão, todos os dias sinta-se melhor do que no dia anterior. Todos os dias. O ato de fazer isso é informar o seu sistema que você está pondo informações novas no seu corpo, que está fazendo com que ele talvez desacelere a cada dia para começar a mudar. E claro, alguns dias são mais fáceis do que outros, mas eu tenho tanta esperança nisso porque eu penso que é inato em nós. Eu penso que sabemos fazer naturalmente quando somos desafiados. Existem duas importantes janelas que se abrem que permitem que o seu corpo e cérebro sejam mais sugestionáveis à informação. Quando você acorda de manhã, seu cérebro vem de uma frequência muito baixa, chamada delta, para teta, e de teta para alfa, e de alfa para beta. E quando você vai para a cama à noite, você vai de beta para alfa, de alfa para teta e de teta para delta. Então, você desliza para cima nessa escada quando acorda e desliza para baixo quando dorme. E muitas pessoas, quando vão para a cama à noite, elas simplesmente vão direto de beta para delta. Elas entram em um sono profundo muito rápido.
mas nós podemos ensinar as pessoas a simplesmente se sentarem e desacelerar a mente e o corpo e começarem a visualizar, a afirmar, a mudar seus pensamentos, a trabalhar com seus corpos quando estão indo dormir ou quando acordam de manhã. De acordo com as nossas pesquisas, parece que aquelas mudanças podem durar horas. A pessoa se sente melhor, ela não se sente tão estressada, tão desbalanceada, tão incoerente, ela não está se preocupando tanto e nem falando tanto sobre o que está errado. Essas duas janelas são importantíssimas, à noite e pela manhã. Pensamentos são o vocabulário do cérebro e sentimentos são o vocabulário do corpo. E como pensamos e sentimos, cria o nosso estado de ser. O que a maioria das pessoas faz ao acordar de manhã? Seu cérebro é um registro do passado, um banco de memórias de tudo o que você aprendeu e experienciou até o momento presente. Então as pessoas acordam de manhã e começam a pensar sobre seus problemas. E esses problemas são memórias no cérebro que estão conectados a certas pessoas e certas coisas e certos tempos e lugares. Elas acordam e começam a pensar a partir do passado. No momento em que começam a ter aqueles pensamentos, cada uma daquelas experiências tem uma emoção associada a ela. E então elas começam a pensar sobre todos os problemas do mundo e de seus corpos, ou seja lá o que for. E de repente elas começam a sentir uma emoção correlacionada. E então seus corpos estão no passado. E agora elas foram pegas por uma emoção que reafirma suas identidades, como se pudessem acordar de manhã e não sentir absolutamente nada. E de repente elas dizem: pare, espere um segundo, eu tenho que voltar para o meu verdadeiro eu. Então elas começam a pensar sobre os problemas e aqui vem a emoção. E elas dizem: agora sim, agora eu me sinto novamente como eu. Assim, aquelas emoções começam a influenciar seus pensamentos. Se ela sentir que é um fracasso, ela irá começar a pensar que é uma fracassada. E se ela pensar que é fracassada, se sentirá um fracasso. E cada vez mais terá pensamentos iguais à maneira como se sente. E esse círculo vicioso de pensar e sentir e pensar, irá fazer você dizer que é um fracasso. E então você se transforma em quê? Em um fracassado, porque este é o seu estado de ser. A repetição desse processo de pensar e sentir e pensar, condiciona o corpo a ser a mente daquela emoção. E agora a emoção está estocada no corpo, e ele está literalmente no passado. E o corpo, sendo a mente inconsciente, não sabe a diferença entre uma experiência real que está criando a emoção e uma emoção que você está criando somente com seu pensamento. Seu corpo está acreditando que está na mesma experiência o tempo todo. Assim, resgatar as pessoas do passado é o trabalho, ou seja, fazer com que elas, ao acordarem de manhã, não reafirmem o passado familiar, porque, se continuarem nele, irão reafirmar as emoções familiares e seus corpos irão arrastá-las de volta para o passado. Assim, nós podemos pegar seus ontem, levantá-los e depositá-los no amanhã. E isso significa que elas perderam o livre-arbítrio para um programa. Então, agora, o passado familiar e o futuro predizível são o que é chamado de conhecido. Nós devemos treinar a pessoa para estar em um lugar apenas, não no conhecido, mas no desconhecido. E este é chamado de momento presente.